assunto, gente. Mulher, vê. Hoje os homens também estão entrando nessa seara, mas a mulherada já entrou há muito tempo. Qualquer fonte de calor, seja ela aí o secador ou a exposição excessiva ao sol, podem ser responsáveis pela retirada aí da umidade do cabelo. Isso pode danificar a estrutura capilar. E quando se usa a famosa chapinha, será que ela é pior? O que será que acontece com o fio? E para falar sobre esse tema, quem está conosco é a tricologista e dermatologista Marcela Matos. Muito bom dia, Marcela. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Que bom ter você aqui conosco. Fala um pouquinho. Eu estava aqui perguntando, tricologista, a tricologia ela faz parte da dermatologia, uma especialização que é feita fora do país. Isso, é uma área de atuação dentro da dermatologia e visa a gente ter um conhecimento maior para conseguir diagnosticar e tratar adequadamente tanto os fios, né, quanto o couro cabeludo, tá? Fala um pouquinho sobre essa questão do o secador, ele já está na nossa vida há anos, Luz, né? Mas aí depois veio a chapinha, hoje tem aquelas que fazem os cachinhos, tantas coisas. Fala um pouquinho sobre as consequências disso para o fio do cabelo. Isso. Qualquer forma de dano, né? Pode ser o dano físico de um sol, ou até o dano térmico, né? Que seria o secador ou a chapinha, eles podem prejudicar. Simplesmente o fato da gente estar aqui sem fazer nada, o cabelo ele já envelhece. Então, se a gente pegar a estrutura da fibra capilar, a haste capilar, e avaliar ao longo dos anos, mesmo sem dano nenhum, a gente observa que quando o fio começa desde a raiz e ele vai evoluindo com o passar do tempo, a gente vai vendo a cutícula, que é a área mais externa do fio, realmente tendo essa perda de adesão da sua estrutura. E com isso a gente começa a ter o dano, a fragilidade e com isso a quebra dos cabelos, tá? Existem fios mais resistentes, outros não? Sim. Dependendo do diâmetro do fio, né? Isso é muito pessoal. Tem também a questão racial, faz com que os fios eles tenham algumas alterações que são típicas, né? De acordo com a raça. Por exemplo, o cabelo afro, ele tem uma estrutura mais seca, então mais sujeita também a desidratar do que o cabelo, tem por até exemplo. Algumas imagens passando ali, a famosa chapinha. Isso, esse aí realmente uma realidade nossa, né? O emprego do calor com o intuito de alisamento. E assim, uma observação, quando você não seca adequadamente o cabelo previamente à utilização da chapinha, você pode ter sim um dano imenso. A temperatura do seu cabelo pode chegar a 400 graus quando você faz isso. Então, providências que a gente tem que tomar para poder fazer de maneira mais adequada o uso da chapinha, né? Acho que é o principal que a gente tem que falar hoje. Então, primeira coisa, secar primeiro o cabelo, secar muito bem. E até uma das coisas que a gente orienta, se a paciente, né, a cliente, ela tem a possibilidade de lavar o cabelo no dia anterior e só aplicar a chapinha no outro dia, seria a melhor das opções, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Então, seque bem o cabelo, evite na hora de secar. E esse secar bem, não necessariamente com o secador, porque o secador também já danifica. Então, tem isso. Isso que eu ia falar, na hora de secar, se você já usa uma temperatura muito alta, você já está danificando. Sim. Né? Então, depois você vai e emprega a chapinha de maneira, né, subsequente, aí realmente o fio ele não resiste. Uma coisa que hoje a gente tem que alertar a mulher, o homem, quem utiliza a chapinha, é o uso do protetor contra o dano térmico, que é fácil de encontrar, qualquer loja de cuidado com cabelo a gente vai ter essa disponibilidade. Tem na forma de spray, que eu considero mais prático, então você aplica antes de fazer até o ato de secar. Quanto tempo, assim? Correto seria o seguinte, lavou os cabelos, aí você tira o excesso de umidade, aplica o spray, que vai proteger contra o dano térmico, utiliza o secador, de preferência uma temperatura morna. O ideal seria aquela temperatura ambiente que ninguém usa. Que ninguém usa. Que ninguém nem sabe que existe, né, temperatura fria. Mas o correto seria uma temperatura morna, secou bem, aí em seguida você aplica a chapa. E o ideal, assim, a gente poderia usar quantas vezes na semana? O ideal, tipo, vamos usar. O ideal seria não usar nunca, né? Mas se for usar, o que seria o mais indicado, doutora? Até 2 vezes não é tão ruim, mas o ideal 1, 2 vezes seria isso mesmo.
E aquelas hoje usando muito para fazer os Babyliss. cachinhos? Isso. É mais ou Ele menos queima mais? É mais ou menos a mesma coisa. É uma coisa que tem de diferente entre a chapinha e esse Babyliss, que a maioria das chapinhas hoje ela tem um termômetro mostrando a temperatura. Então a gente consegue regular de maneira adequada, mais específica. Por exemplo, o cabelo fino, ele precisa de estar com a chapa numa temperatura um pouco mais baixa. Senão realmente vai ter um dano importante na fibra capilar. Agora, esses Babyliss, né, que a gente chama, que são, né, os que vão dar o cachinho, eles não têm um controle de temperatura. É a mesma para todo mundo. Exatamente. Então, se o seu cabelo é fino e você utiliza, né, ainda mais segurando durante um tempo grande, isso realmente vai comprometer seus cabelos de maneira bem evidente. No caso de usar, fala pra gente a respeito. Eu já ouvi falar sobre questão de usar a chapinha ou o Babyliss com o cabelo sujo. Isso danifica mais Ainda ainda. mais, é. Fala sobre isso. É uma tendência hoje que a gente vê também as mulheres utilizando esses leave-ins, que são para reduzir o frizz, né, aquele aspecto de cabelo mais arrepiadinho. E na hora que você utiliza isso, ou então mesmo seria o resíduo de poluição e tudo, e você coloca a chapa, realmente você agride mais. Olha! Até a própria chapa tem que tomar cuidado, ela tem que ser limpa regularmente, porque ela vai acumulando resíduos, tanto do protetor contra o dano térmico, quanto do próprio fio. Então você vai acumulando esse resíduo, na hora que você faz a apreensão, né, dos seus cabelos, você coloca, e isso vai gerando algumas partículas ao longo da fibra, que vai gerando uma zona de fragilidade ainda maior. Eu fico pensando, porque esse período nós não estamos acostumados com o frio, mas está um pouquinho mais frio. E aí o pessoal seca mesmo. E as mães que secam o cabelo das crianças? Porque normalmente as mamães, elas não querem que o cabelo seque a temperatura ao ar livre. E tem a questão também de dormir com os cabelos molhados, Isso, né? Que isso. pode gerar algum problema. Pode gripar, enfim, alguma coisa assim. Então, é o que eu falei, o correto, né, seria utilizar o secador. Existe até um artigo científico muito bem conduzido mostrando que quando a gente utiliza o secador numa distância de mais ou menos 7 centímetros de cabelo, com movimentos, né, não colocando diretamente, e na temperatura morna, fria, na verdade, você está protegendo o seu cabelo. Olha, que interessante. Você não está danificando. Que interessante. Eles compararam pessoas que deixavam os cabelos secar naturalmente e pessoas que faziam esse tipo de cuidado, de secar com uma temperatura mais para fria. E eles observaram que a haste capilar era menos danificada. Então, assim, utilizado de maneira adequada, menos secador... danificada do que ao ar livre. Exatamente. Olha. Isso foi um estudo muito bem conduzido, internacional. Então, assim, uma das coisas que eu oriento meus pacientes é isso. Se você tiver a oportunidade de secar o cabelo, tiver tempo, né, pode fazê-lo, sim, com segurança, mas a temperatura ela é importante nesse caso. Mas vai demorar um pouquinho mais para o cabelo secar. Mas vai secar com segurança. O custo-benefício no final vai ser muito melhor. Exatamente. Eu fiquei pensando também como conduzir aí as pessoas, incentivar as pessoas a usar, porque hoje os homens também estão usando muito, não estão? Isso. Eu sempre observo os homens fazendo lá o famoso tupete, organizando a mesma indicação para as mulheres. Seria a mesma para os homens? Exatamente. Porque a fibra capilar, ela sofre Porque homem ele tem mania de lavar cabelo 3, 4 vezes ao dia. Isso pode ser prejudicial também, doutora? Então, isso é muito individual, tá? Depende da ocupação, né, do homem, do grau de oleosidade que ele também produz ao longo do dia. Então, eu até brinco com as minhas pacientes que eu acho que todo mundo merece uma consulta tricológica na vida para esclarecer essas coisas. Então, o que eu faço na consulta é avaliar o couro cabeludo, avaliar a haste, para entender se a pessoa realmente está fazendo um cuidado adequado. Porque, de repente, para mim, lavar diariamente vai ser ótimo, para você 2 vezes por semana seria o ideal. Então, isso é muito individual, tá? Eu tenho um conhecido, muito conhecido, assim, que toda manhã está aqui, inclusive está aqui também hoje, ele lava às vezes 3, 4 vezes por dia. Então, e ele tem até uma dúvida para tirar,
Depende. Se secar o cabelo com a toalha, Com a toalha, qual que faz? aquele jeitinho assim, suave de ser do ser humano. Ou com aí o secador assim mesmo? Na verdade, assim, Aquele que arranca os cabelos pra tudo quanto é a lado. gente já sabe que não vai ser legal, né? Né? Quando o cabelo tá úmido, ele tá com as pontes de hidrogênio, ou seja, uma ligação que faz a estrutura do cabelo ficar mais íntegra, tá com elas rotas, ou seja, o cabelo está frágil quando está úmido. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado. Seria interessante, até assim, tem uma toalha própria, não aquela toalha que a gente utiliza, que aí você faz movimentos de pressão suaves. Não tem tempo para isso não, Ou gente. o Olha próprio só, papel Jesus toalha. tomara. Tem que aprender. Aqui no Estudo Pouco você sai na frente, Sai né, na gente? frente, a gente tá vendo? Por isso que nós trazemos sempre aqui os convidados da prateleira de cima, para trazer cuidado aí para você. Então, fica a dica. Então, A vamos mulher- lá, secador. Então a mulher também, aquela mulher tem um hábito de coloca Aquilo a toalha. também é péssimo pro E cabelo. às vezes até no próprio salão. Até no próprio salão, às vezes nós temos. Colocamos, ela enrola, dá aquele nozinho, Isso. aquele coquinho. Esse hábito que todo mundo, né, já fez pelo menos algumas vezes na vida, né, é péssimo para os cabelos. O ideal é isso. Tem até, assim, uma orientação da gente falar para o paciente para pegar o papel toalha antes, para tirar aquele excesso, entendeu? Aí depois, se for, aplica o secador e na hora de desembaraçar os cabelos estando mais secos, também agride menos. Quando você tenta desembaraçá-los com cabelo úmido, com certeza você vai danificar mais, gerar mais quebra no cabelo. Hidratação, de quanto em quanto tempo? Também é uma questão pessoal, mínimo uma vez por semana, mas assim, dependendo do paciente, quem trata o cabelo quimicamente, ou seja, tinturas, descolorir, a própria chapa que a gente falou, 2 vezes por semana seria ideal. E é benéfico, realmente. É necessário, Hoje a gente tem produtos à base de proteínas que vão repor essas áreas que vão ficando fragilizadas no cabelo. Então a gente consegue, através desses cuidados do shampoo próprio, do condicionador e, no caso, a máscara, né, que é uma hidratação mais profunda, a gente consegue repor esses danos que a gente gera diariamente. Dica, existe diferença do tratamento para uma idade mais jovem ou uma idade mais avançada? A melhor idade ou a criança? Isso acontece mesmo, doutora? Existe uma exigência maior para uma determinada idade ou uma determinada fase que a gente vive, por exemplo? Sim, a gente tem shampoos Por exemplo, que entrei na são... menopausa. Isso acontece pela mudança hormonal? Isso. Como a gente vai envelhecendo, o cabelo também envelhece. É uma coisa que nota-se que o cabelo ele vai realmente perdendo a estrutura íntegra dele com o envelhecimento, vai ficando mais ressecado. O próprio cabelo branco, a gente nota que ele tem uma textura um pouco mais seca que o cabelo, né, original. Então, sim, o cabelo ele tem que ser mais hidratado com o passar dos anos. Da mesma forma, existe uma linha infantil, né, uma linha que a gente, aliás, não deve trocar, ou seja, utilizar o shampoo do adulto para a criança, porque realmente a estrutura, tanto do couro cabeludo quanto dos fios, é diferente. Então, as questões que a gente tem que fazer. Nas idades mais jovens, os produtos infantis, nas idades mais avançadas e no cabelo também quimicamente tratado, uma hidratação mais adequada, tá? Aqueles fios mais acinzentados, mais brancos. Existem até linhas hoje que são feitas para esse tipo de cabelo, para o cabelo que já tem um envelhecimento, né? Então, a gente pede para que a paciente ela procure essa linha. São produtos mais restritos, tem uns produtos que são dermatológicos, ou seja, que você não vai achar na prateleira do supermercado, mas existe essa linha, assim, que é para um cuidado com o cabelo mais envelhecido. Para fechar, deixa as últimas dicas para o nosso telespectador, telespectadora. Então, a primeira coisa, se você puder poupar o seu cabelo, né, de danos de maneira regular, acho que é a principal dica que eu tenho para dar. Esses cuidados que eu falei, de desembaraçar com o cabelo um pouco mais seco, utilizar pentes com a cerda mais larga, evitar o excesso de calor nos cabelos. Se for utilizar a chapa, seque-os bem antes de utilizá-la e sempre procure também os protetores contra o dano térmico para utilizar a chapa. Hidratação regular também é o segredo. Tá? Querida, obrigada. Deus te Obrigada, abençoe. Volte sempre. amém. Obrigada. Bom dia.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.